Lição número 19. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. A ideia para o dia de hoje é, obviamente, a razão pela qual o que vês não afeta só a ti. Notarás que, algumas vezes, as ideias relacionadas com o modo de pensar precedem aquelas relacionadas com a percepção, enquanto que outras vezes a ordem é revertida. A razão disso é que a ordem não importa. O pensamento e os seus resultados são realmente simultâneos, pois causa e efeito nunca estão separados. Hoje, estamos enfatizando mais uma vez o fato de que as mentes são unidas. Raramente essa ideia é totalmente bem recebida de início, já que parece trazer consigo um enorme senso de responsabilidade e pode até ser considerada como uma invasão de privacidade. No entanto, é fato que não existem pensamentos privados. Apesar da tua resistência inicial a essa ideia, tu ainda compreenderás que isso não pode deixar de ser verdadeiro, se é que a salvação é possível de qualquer modo. E a salvação tem que ser possível porque é a vontade de Deus. O minuto aproximado de exame da mente que os exercícios de hoje requerem devem ser empreendidos com os olhos fechados. Primeiro, a ideia para o dia de hoje deve ser repetida. E então, a mente deve ser cuidadosamente examinada em busca dos pensamentos que contém naquele momento. Ao considerar cada um, cita-o em termos da pessoa ou do tema central que ele contém. E mantendo-o em tua mente, ao fazê-lo, dize: não estou sozinho ao experimentar os efeitos deste pensamento sobre. O requisito de selecionar sujeitos para os períodos de prática com a máxima indiscriminação possível já deve ser bastante familiar para ti agora. E não será mais repetido a cada dia, embora possa vir a ser incluído ocasionalmente como um lembrete. Não esqueças, porém, que a seleção fortuita de sujeitos para todos os períodos de prática continua sendo essencial até o final. A falta de ordem conectada a isso finalmente fará com que o reconhecimento da falta de ordem de dificuldades em milagres seja significativo para ti. Além da aplicação da ideia para o dia de hoje, de acordo com a necessidade, pelo menos 3 períodos de prática são requeridos, diminuindo a duração do tempo envolvido se for necessário. Não tentes mais do que 4. Essa lição de hoje é como a de ontem. A diferença é que ontem foi eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. E hoje é eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. E ele fala já aqui no início da lição que essa ordem, sabe, do que vem primeiro, ver ou pensar, isso aí não importa. Horas ele traz primeiro o pensamento, ora traz primeiro a percepção, mas essa ordem do que vem primeiro não importa,
porque o pensamento e os seus resultados são simultâneos, porque causa e efeito nunca estão separados. E ontem falamos que a percepção que o mundo tem e que nós também tínhamos é que causa e efeito são separados. Acontece uma coisa para depois vir outra coisa, para depois vir o efeito, né? Tem-se a ideia de que a causa é o mundo e que nós aqui sofremos os efeitos do que acontece lá fora, que as coisas, elas acontecem ao acaso, mas causa e efeito acontecem juntos, simultaneamente. Causa e efeito é uma coisa só. Causa sou eu, consciência. Causa é você, consciência. Não a imagem, não a personalidade. E efeito é o que decido pensar. É o pensamento que me identifiquei. Ou seja, pensar é se identificar. E isso é o efeito. Quando a consciência se alinha, se identifica ao pensamento da separação, o efeito é a sensação de culpa, de medo e de punição. Ela vê um mundo separado, um mundo dual, cheio de imagens para projetar e confirmar o que ela está pensando, para confirmar a separação. Quando a consciência foca no pensamento da separação, ela vê um mundo fragmentado para confirmar a culpa, o medo e a punição. Então, como a gente falou ontem, as imagens, esse corpo que dizemos ser, né, que dizemos ser nosso, ser nós, é para isso. Os pensamentos que parecem que estão aqui na nossa cabeça, eles são para isso. As crenças, as outras pessoas, as outras imagens, os relacionamentos, as funções, os papéis no mundo, tudo é para confirmar a separação. Tudo é o efeito do pensamento que a consciência se identificou. Quando ele diz na lição pensamento e seus resultados, ele está falando disso. Um pensamento que é separação e um mundo separado de Deus como efeito do pensamento. Ou seja, quando você, consciência, não essa persona aí, quando você, consciência, se identifica com o pensamento de separação, com este sistema de pensamento, você vê um mundo separado de Deus. Você nunca está sozinho ao experimentar os efeitos dos seus pensamentos, porque o mundo inteiro está com você. Porque você faz do mundo testemunhas da separação. E quando você, consciência, se alinha ao Espírito Santo, ao pensamento de Deus, você vê o reino de Deus. Você vê a unidade, você vê a totalidade. A sua visão é Cristo. E isto é salvação, na qual o mundo é salvo com você. Nesse sentido, você é o Salvador do mundo. Por isso, você nunca está sozinho ao experimentar os efeitos do que escolhe pensar. Você, consciência, tem duas fontes de pensamentos: Deus ou o ego. E a partir da sua escolha por um ou por outro, tudo acontece. Tudo já está escrito.
tem toda uma cadeia de pensamentos, crenças, sensações, autoconceitos, imagens, para comprovar que a separação aconteceu ou para testemunhar que a única vida é Deus, na qual somos com Ele, que a única existência é Deus, na qual somos um com Ele. E aí tem outra coisa aqui nessa lição que ele fala, que é o começo de uma nova ideia. Quando ele diz assim, ó, é fato que não existem pensamentos privados. Pensamentos privados, né? O que isso quer dizer? Ele está falando aqui que nós não conseguimos esconder o que aparentemente pensamos. Não tem uma ideia de que a gente consegue esconder os nossos pensamentos dos outros? É isso que a lição ela está trazendo, que a gente não consegue, que não existem pensamentos privados, que não existem pensamentos secretos. Nós acreditamos que cada pessoa tem os seus próprios pensamentos, né? Parece que eu tenho os meus pensamentos e que você tem os seus pensamentos. E que cada pessoa, cada um aqui pensa coisas diferentes. Mas não. Uma, que eles estão sempre sendo demonstrados pelas nossas expressões faciais e corporais. Já reparou? Eu mesmo sou uma pessoa bem expressiva, eu não consigo esconder o que eu estou pensando. Demonstramos também os nossos pensamentos através das nossas ações, através das nossas decisões, também pelo nosso jeito de se vestir, de falar, de andar, pela decoração da nossa casa, pelas nossas escolhas e sem falar nas nossas sensações. Aí, nossa, aí é batata mesmo. É muito óbvio as sensações que experimentamos na frente das pessoas. Nós percebemos, né, o que está acontecendo e os outros, né, quem estiver ali, eles também percebem. A gente não engana ninguém. Então, essa lição ela vem introduzir essa ideia de que os nossos pensamentos eles não são privados. E toda vez que a gente quer guardar, que a gente quer esconder um pensamento, a gente está fortalecendo a separação. Estamos declarando que somos um ser individual, um ser separado de Deus. E aí, sobre a prática de hoje, como que vai ser, né? Então, ela vai ser de olhos fechados hoje. Você vai tirar um momento aí que você consegue relaxar, se aquietar e vai colocar toda a sua vontade nessa prática, nesse exercício, querendo a verdade, né? Querendo a resposta que ele traz, a experiência que ele convida. Então, você vai fechar os olhos e lentamente, com muita atenção, vai repetir a ideia do dia, que é: eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Após isso, olhe para os pensamentos que estão cruzando aí atualmente. O que tem aí na tua mente? São pensamentos de medo, preocupação, de raiva, de tristeza, de desânimo, de angústia? Ou tem pensamentos de sonhos, de expectativas? Tem imaginações? Veja tudo que está passando aí sem medo de olhar para esses pensamentos. Você vai olhar para eles e dizer: não estou sozinho ao experimentar os efeitos deste pensamento sobre, né? Então você vai citando esses pensamentos pela ideia central, ou se for uma pessoa, né? Cita o nome dessa pessoa, cita essa ideia aí, tá? E aí, como sempre, como até aqui, né? Ele pede em todas as lições, não seja seletivo. Use o primeiro pensamento que vem aí na tua mente. Não exclui nada, não tem nenhum pensamento que
é melhor do que o outro, que tem mais valor e o outro tem menos valor. Todos são iguais, todos são o mesmo, pois são formas diferentes de pensar separação, de pensar que somos separados de Deus. Então, isso que ele pede aqui serve para todos os exercícios até o final, né? Não esqueça disso, pois isso não vai ser mais repetido. É isso que ele fala aqui no final dessa lição, que não vai trazer mais isso. Mas você já entendeu que não pode ser excluído nenhum pensamento, nenhuma ideia, né? A gente não pode ser seletivo nesse sentido, né? Tudo é o mesmo, tá? E aí, então, essa prática ela deve ser feita 3 vezes ao dia e em toda vez que for necessário. Isso é dizer, além dos 3 períodos de prática, faça sempre que conseguir, sempre que lembrar, aplique essa ideia do dia aos pensamentos que vêm aí na tua mente, né? Porque é para ser aplicado aos pensamentos que parecem estar na tua cabeça. E sempre tem pensamentos, não tem? A nossa mente parece que é bombardeada de pensamento. Então, por isso que sempre é necessário, certo? Então, a lição hoje é isso aí.